Olá, pessoal. Nossa aula hoje é uma continuidade do que nós estamos vendo já há 2 dias, né? As fórmulas pré-definidas da planilha eletrônica, certo? Nós fizemos na última aula uma tabelazinha de orçamento, uma planilha de orçamento, e hoje nós vamos trabalhar um pouquinho mais, certo? Eu vou dar um problema e nós vamos resolver esse problema, tá? Vamos supor que eu queira que a minha planilha, a partir da idade de uma pessoa, ela seja capaz de informar se essa pessoa é um adulto, uma criança ou um idoso, certo? E vamos também colocar um jovem, um adolescente, certo? Um adulto jovem. E nós vamos estabelecer o seguinte, que a criança, vou colocar aqui, criança vai estar entre 0 e 10 anos, certo? Então, vamos botar aqui, criança de 0 a 10. Só para a gente ter como referência, tá? Talvez um pouco mais, né? Vou colocar aqui até 12. Eu vou colocar aqui adolescente. Adolescente de 13 até os 18, certo? Depois vamos chamar de adulto, certo? Adulto. O adulto nós vamos considerar de 19, aí um adulto jovem, né? 19 até, vamos colocar aqui, até os 60. Uma boa parte da vida, né? E o idoso de 60, vamos colocar em diante, certo? 60 em diante. Na realidade, o adulto nós vamos colocar aqui 59. Pronto. Isso é para a gente ter uma referência. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos criar uma planilha que tome a idade da pessoa e vai me dizer, vai classificar ela quanto ser uma dessas classes aqui, a criança, adolescente, adulto e idoso, certo? Então vamos selecionar aqui um campo que nós vamos chamar de idade. A setinha é com Alt 26, segura o Alt do teclado alfanumérico e digita 26 no teclado numérico do PC. Aqui nós vamos colocar a idade da pessoa, certo? E aqui a gente vai informar se ela é uma criança, um adolescente, um adulto ou um idoso, tá? Muito bem. O que nós vamos fazer, ela vai ficar, é uma fórmula que vai ficar muito grande, mas é mais trabalho do que dificuldade, certo? Na realidade é um se, como nós havíamos estudado, uma função se. Então, se a criança estiver, se a pessoa, né, se a idade, melhor dizendo, estiver nessa faixa etária de 0 a 12, a classe dela é criança. Se isso não for verdade, eu vou testar os outros. Então, depois eu vou testar depois o quê? Se tiver entre 13 e 18, adolescente. Se não, aí eu vou testar os outros. Se tiver entre 19 e 59, é adulto. Se não, aí sim vai ser idoso. Então, você vai ver que eu vou precisar colocar um se dentro do outro se, certo?
eu testo se é criança, se não for, eu boto outro se para testar se é adolescente. Se não for adolescente, eu boto outro se para testar se é adulto. Se não, o resultado, se não é criança, não é adolescente, não é adulto, implica de que ele é um idoso, certo? Bom, antes de tudo, nós vamos fazer o seguinte. Para facilitar, nós vamos, ao invés de chamar de B4 essa célula aqui, ó, nós vamos chamar de idade. Indo lá na caixinha de idade, na parte de cima, nós vamos colocar o nome idade, certo? Simplesmente para não chamar esse campo B4 de B4 mesmo, a gente vai usar a palavra idade. Tá? Foi o nome que nós batizamos esse campo, essa célula B4. Tá? Bom, toda fórmula começa com um igual, certo? Por ela ser muito grande, gente, ela tende a ter algum erro. Então você vai precisar realmente prestar muita atenção, porque ela não é difícil de fazer, mas ela é muito longa. Então isso pode implicar de você perder de vista alguma coisa que você está fazendo. É só você lembrar que o se ele tem três campos, né? Tem um campo do teste, e a gente vai botar, como eu tenho um início e um fim para cada idade, eu vou ter que usar um i, né? A criança precisa ser maior ou igual a 0 e menor ou igual a 12. Se ela se isso for verdade, aí eu vou dizer que ela é uma criança, certo? Se não, veja que se for verdade, é uma criança, é verdade, é uma criança. Se não, aí aqui no valor do falso eu vou botar um outro se desse, certo? E eu vou encadear vários se's dentro um do outro para que eu possa fazer todos os testes, certo? Então vamos prestar atenção na questão da criança aqui. Vou afastar aqui um pouquinho. Eu sei que eu tenho que testar com i, porque a idade tem que estar entre 0 e 12. Então eu vou usar um i. Eu vou colocar aqui um i. E dentro do i eu vou testar primeiro se é maior ou igual a 0. Então, se a idade for o campo B4 que eu nomeei aqui em cima, certo? Se idade for maior ou igual a 0, então a primeira pergunta é maior ou igual a 0, certo? A segunda é menor ou igual a 12? Então vamos lá. Idade menor ou igual a 12. Então esse é o i. Lembre-se que o i, o que é que ele faz? Ele testa duas coisas, no mínimo, né? E verifica se as duas são verdade juntas. Então, o que é que eu quero saber? Se a idade é maior ou igual a 0 e também, ao mesmo tempo, a idade é menor ou igual a 12, ou seja, está entre os dois. Por exemplo, se eu colocar aqui no campo idade 10, ele vai testar. Idade é maior do que 0? 10 é maior do que 0, isso é verdade. Idade que é 10 é menor do que 12? Sim, é verdade, porque idade 10 é menor do que 12. Então, se eu colocar a idade 10, ele vai verificar que tanto esse lado como este outro lado são verdade. Como eu estou usando o i, tem que ser verdade nos dois para que o i seja verdade, né? Então, eu vou agora responder que se for verdade, a fórmula deve retornar a palavra criança. Fecha aspas, certo? A palavra criança entre aspas, tá? Muito bem. Agora, e se não for, ou seja, ele não está dentro dessa faixa etária? Ora, aí agora eu vou testar se é um adolescente. Então, eu vou colocar um ponto e vírgula, porque agora eu vou para o falso desse se,
Se é falso que ele é criança, eu vou colocar um se para testar se é um adolescente, certo? Então aqui dentro vai outro se. Se dentro do campo falso do primeiro se, eu coloco outro se para continuar testando, certo? Você pode inclusive, ó, copiar essa parte aqui, ó, dar um Ctrl C, copiar ela aqui e só mudar as extremidades, certo? Se a idade for maior do que o quê? Do que 13, então eu vou mudar a faixa de baixo aqui, ó, de 13. E se a idade for menor do que 18, então eu vou chamar essa pessoa de adolescente, certo? Adolescente. Muito bem. Então, digamos que eu coloquei aqui a idade 15. Provavelmente é a faixa etária de vocês, né? Então, se a idade aqui está escrito 15, ele vai ver que não está entre 0 e 12. Isso aqui vai ser falso. Então, ele vai pular para esse se e vai testar de novo. A idade é maior do que 13? Bom, é verdade que é maior do que 13. É menor do que 18? Sim, é verdade que é menor do que 18. Então, ele vai verificar que 15 é maior e igual a 13, menor do que 18. Então, ele vai ver que está aqui dentro dessa faixa e vai responder adolescente, certo? Se isso aqui, ó, não for verdade, veja que eu estou aqui dentro desse se, eu já fiz o teste lógico com o i. Se não for, se for verdade, ele vai acontecer adolescente. Por isso que está em negrito aqui, dizendo que eu estou no campo valor se verdadeiro. Agora eu vou botar um ponto e vírgula para eu colocar o valor se falso. Só que eu ainda não acabei, né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar um outro se aqui dentro. E para facilitar a nossa vida, eu vou selecionar esse se, vou copiar, Ctrl C, vou colar, Ctrl V, e aí eu vou fazer agora a faixa do adulto. Tem um novo se aqui, ó, todo estruturado já, né? Não tem, como eu disse, é mais trabalho do que de dificuldade. Você vai repetir um se dentro do outro, lembrando de colocar os novos se sempre no campo não do se anterior, né? Então, o primeiro se testa criança. Dentro do campo não, eu coloquei um novo se para testar adolescente. Dentro do campo não deste novo se, eu coloquei agora um outro se para testar se é adulto. Então, a faixa de baixo do adulto é 19 e a faixa de cima 59. Neste caso, é um adulto, certo? Então, agora nós já temos a criança, o adolescente e o adulto. O que resulta é o seguinte: a parte do idoso é semelhante, mas não é igual. Se não for nem criança, nem adolescente e nem adulto, só pode ser um idoso. Então, o que é que vai acontecer? O primeiro se vai testar, se eu colocar aqui, por exemplo, 65, né? O primeiro se testa se a idade está entre 0 e 12. Ele vai verificar que ambos são falsos, né? Aliás, se eu botar 65, a idade maior do que 0 vai dar verdade. Mas a idade menor do que 12 vai dar falso. Lembre-se que o it precisa que os dois sejam verdade. Então, como ele vai dar falso, ele não vai aparecer criança, ele vai pular para o campo do falso. E quem é que ele encontra lá? Um outro se. Então, ele testa de novo. E aí ele tem um novo i aqui dentro. O i vai testar se a idade é maior do que 13. 65 é maior do que 13. Então, isso aqui vai ser verdade, mas não é menor do que 18. Então, ele vai resultar em falso.
Lembre-se sempre que o i precisa que os dois sejam verdade. Como isso aqui é falso, a palavra adolescente não aparece, ele pula para o campo de falso. Só que quando quando ele vai ao campo do falso, ele encontra um novo se. E esse se testa novamente. Aí tem um i aqui dentro. A idade ainda é 65. Então ele vai dar verdade aqui, mas ele vai dar falso no 59. Então o i precisa que os dois sejam verdade. Aqui é falso, então ele vai dar falso. Então não vai aparecer a palavra adulto. Aí ele vai pular para o campo do falso. E quem é que ele vai encontrar lá? Não um novo se, mas a palavra idoso. Porque não tem mais o que fazer, né? Se não é criança, não é adolescente, não é adulto, só pode ser um idoso. Tá certo? Então agora vem um outro segredo. Ó. Eu vou ter que fechar todos os sis que eu abri, certo? Eu abri aqui esse se, veja que é esse parêntese, que eu devo fechar ele aqui, ó. Então eu fechei, você vê que ele tem a mesma cor que ele aqui. Eu fechei esse se, mas agora eu estou dentro do se anterior, porque eu já fechei esse. Então eu tenho que fechar esse se aqui, ó. Então eu vou colocar, você vai ver que o parêntese vai ficar azul, porque o parêntese de abertura desse se também é azul. E agora eu preciso fechar o anterior e o parêntese de abertura dele é preto. Então ele vai ser preto aqui também, certo? Então na realidade eu coloquei 3 parênteses de fechamento, porque eu abri 3 sis, certo? Outra coisa que você pode observar é que eu tenho 4 opções e eu tenho 3 sis. Quando você tiver que fazer algo semelhante, você pode lembrar o seguinte: se eu tenho N opções, eu vou colocar N menos 1 sis. Por exemplo, se eu tiver 3 opções, 3 menos 1 vai dar 2 cis. Então eu vou ter que fazer 2 cis. Se eu tiver 2 opções, basta 1 si. Ok? Muito bem, vamos ver o resultado. Ele vai dar um erro. Aliás, ele vai dar um erro, não. Ele vai apresentar alguma coisa. Vamos ver o que acontece. Vai apresentar criança, né? Vamos ver? Por que apresentou criança? Porque aqui está vazio. Como está vazio, ele supõe que seja um zero, certo? Muito bem, então vamos testar a nossa fórmula para ver. Se eu colocar aqui um 5, ainda é criança. Vamos colocar tudo centralizado, que é melhor. Muito bem. Com 5 é criança. Com 10, ainda é criança. Com 13, com 13 é um adolescente. Ó, ele verificou que está aqui dentro. E com 15, ainda é um adolescente. E com, vamos colocar aqui, 25, é um adulto, tá vendo? Ele está aqui no meio. E se eu colocar 60, é um idoso, certo? Observe que a fórmula, ela continua escrita aqui na parte de cima, tá certo? Então, entre as atividades que você vai fazer hoje, você vai preparar essa tabelinha que o professor fez aqui, né? Colocando a tabela de referência, colocando a fórmula da classificação de idade e você vai preparar isso aqui e vai também enviar para mim, tá bom? Nesse momento a gente vai começar os exercícios da nossa atividade, né? Se você for no Google Classroom, você vai pegar a atividade e vai começar a responder, tá bom?
Qualquer dúvida, você me passa uma mensagem. Então, eu tenho aqui, ó, dentro do caderno de exercício que está lá, você vai encontrar várias questões, mas eu quero que você pule para a unidade 2, tá vendo? Que é onde nós estamos. Na unidade 2, você vai passar todas essas páginas. Aqui tem a unidade 1, certo? Você vai passar todas essas páginas aqui. Você vai encontrar aqui na página 7 a unidade 2, certo? E nós vamos responder os exercícios. Hoje eu vou responder esse exercício primeiro. A partir de amanhã a gente vai responder todos os outros, tá bom? Os exercícios são bem desafiantes, porque envolve algumas questões de matemática. E eu sei que às vezes a matemática nos causa algum transtornozinho, né? Mas a gente vai pensando a respeito das questões e tentando resolver, tá bom? Veja bem, a primeira pergunta diz assim: supondo que queiramos colocar uma fórmula na célula B1 que seja capaz de verificar se, olha aqui um se, o valor colocado na célula A1 pertence ao conjunto C. E ele colocou aqui explicando o que é o conjunto C. Daqui a pouco a gente vai falar dele, tá? Como seria esta fórmula? Então, o que é que você vai fazer? Você vai responder as questões, vai criando a planilha necessária, certo? No final, quando nós respondermos todos os exercícios, até a questão número 10 aqui, certo? Você vai me enviar a planilha com todas as questões respondidas, tá? Então, você vai colocar cada questão em uma planilha. Você vai ver que aqui embaixo da planilha eletrônica você tem um sinalzinho de mais, que vai te dar uma nova aba. Você vai renomear aqui, dizendo qual é a questão. Então, você coloca assim, ó, questão 1, por exemplo. Então, quer dizer que nós vamos responder a questão 1 nessa planilha aqui, certo? Vamos verificar e tentar entender um pouquinho mais essa questão aqui. Então, o que é que ele quer? Vamos tentar aumentar aqui um pouquinho. Ok, deixa eu puxar aqui um pouco mais. Pronto. O que é que nós queremos? Colocar uma fórmula na célula B1. Isso quer dizer que nós vamos colocar nessa célula aqui a fórmula, certo? Na célula B1. Depois ele diz que seja capaz de verificar se, a gente já sabe que vai ser um se aqui no B1, o valor colocado na A1, então ele vai se referir ao que está aqui na A1, a fórmula vai estar na B1, mas ele vai estar testando A1. Muito bem. Se esse conteúdo lá pertence ao conjunto C. O conjunto C é um conceito. Vamos ver como é esse conceito. Primeiro, esse X é a minha célula A1, porque o X é uma variável, ou seja, é uma caixinha onde eu vou colocar algum valor. Tá? O valor que está em X, ou seja, na célula A1, deve pertencer ao conjunto dos números reais. Então, o professor de matemática deve ter estudado conjuntos numéricos com vocês e vocês aprenderam os conjuntos números naturais, dos inteiros, dos racionais e, por fim, dos reais, né? Não é problema isso aqui para nós, porque, de fato, a planilha já trabalha com números reais. São aqueles números que tem vírgula, né? Tem uma parte inteira, uma parte decimal, certo?
Então, para nós, essa primeira parte nem precisamos nos preocupar, porque a planilha já faz isso. Ele está dizendo que o A1 deve pertencer ao conjunto dos números reais, os que podem ser separados por vírgulas e outros mais, mas no nosso caso aqui são os números separados com vírgula. Então bastava ser racional, certo? Muito bem. Depois tem um símbolo que é uma barrinha. Essa barrinha normalmente é dita como se significasse tal que. Eu gosto de usar o termo desde que. Então, o x, o A1, né, deve pertencer ao R, mas não é qualquer R, desde que este x obedeça a esta condição que está aqui. Veja que aqui tem um operador i no meio, né? Então eu tenho que esse x, ou seja, o meu A1, deve ser maior ou igual a 2 e também, né, deve ser menor ou igual a 10. Ou seja, o valor de x não pode ser qualquer número real. Deve ser todos os números reais que estejam entre 2 e 10, porque é maior ou igual a 2 e menor ou igual a 10. Então, maior do que 2 está à direita do 2 e menor do que 10 está à esquerda do 10. Então, está entre os dois. Tá? Então, o que nós vamos nos preocupar é mais com essa questão lógica aqui. Ó. O x tem que ser maior do que o 2 e, ao mesmo tempo, menor do que o 10 e igual para ambos os lados. Tá? Muito bem, então a gente vai usar um se fazendo esse teste lógico aqui, usando como x a minha célula A1. Ok? Vamos lá ver como é isso na prática. A fórmula, como disse a questão, deve estar no B1, verificando A1. A1 vai ser o meu x. Então vamos lá. Se, tá vendo? Se o teste lógico é o teste com o i, é uma função i, e o que é que eu devo testar? Eu devo testar se A1 é maior ou igual a 2. Primeira coisa que eu tenho que fazer. Se eu colocar aqui o número 5, então 5 é maior do que 2, verdade. Então, é a primeira coisa que deve ser verdade. O A1 está maior ou igual do que 2. Segunda coisa que deve ser verdade. A1 deve ser menor ou igual a 10. Certo? Então, se 5 obedece a essa pergunta, a essa questão lógica aqui, 5 é maior ou igual a 2, verdade. 5 é menor ou igual a 10, verdade. Como eu estou unindo com o i, isso tem que ser verdade e isso também. Bom, sendo verdade que A1 é maior ou igual a 2 e que A1 é menor ou igual a 10, sendo isto verdade, eu vou colocar aqui um ponto e vírgula para ir para o campo do valor se verdadeiro. Eu vou dizer pertence ao conjunto C. Então, se isto tudo for verdade, o número que está em A1 pertence ao conjunto C. Se isso for falso, agora eu boto ponto e vírgula para o campo do falso, eu vou dizer que não pertence. Então, eu vou copiar isso aqui, vou colocar do lado de cá e acrescentar a palavra não aqui na frente, negando que esse número pertença ao conjunto C. Então, agora o meu se está completo. Eu tenho o campo do teste lógico, eu tenho o campo do valor se o teste for verdadeiro, e eu tenho um campo do valor se o teste for falso. Agora eu vou fechar o se que eu abri, né? Então, a última coisa é fechar o se, fechar o parêntese do se. Como quando eu apertar Enter,
vai dar 0 aqui, vai dar falso, ou seja, não pertence, porque 0 não está entre 2 e 10, tá certo? Então dá um Enter, vai aparecer não pertence ao conjunto C, porque aqui é supostamente um 0, tá? Vamos testar. Se eu colocar o 1, deixa eu centralizar tudo aqui, apertei no triângulozinho aqui do canto, apliquei alinhar no centro, e ele alinhou tudo no centro. Só que eu vou ter um probleminha aqui, né? Ó, não aparece tudo. Eu vou só clicar 2 vezes aqui entre o B e o C, que é para ele expandir a coluna B e aparecer o meu resultado. Bom, o 1 não pertence ao conjunto C. Se eu colocasse um 2, 2 pertence ao conjunto C. Se eu colocar aqui um 5, como a gente havia dito durante a escrita da fórmula, 5 pertence ao C. E se eu colocar 10, 10 pertence ao C. Se eu colocar 11, 11 não pertence ao conjunto C. Por quê? Porque 11 está fora daquela faixa que vai de 2 até o 10, né? Então ele está fora dessa faixa. Porque o meu conjunto C são todos os números reais pertencentes aos números reais, desde que seja maior ou igual a 10, a 2, melhor dizendo, e menor ou igual a 10. Então, estão incluídos esses valores das pontas, né? Muito bem, então esse vai ser o seu exercício. Fazer a planilha de classificação, né? De adulto, criança, adolescente, seguindo o que nós falamos. E, por último, pegar no seu Classroom o caderno de exercício, colocar nessa planilha questão número 1 aqui, tá? E para cada questão, você não vai me enviar hoje, certo? Você vai deixar acumular todas as questões e, por último, você vai me enviar todas as questões respondidas aqui na sua planilha, certo? Tudo junto. Então, não precisa me enviar nenhuma, nem mesmo essa daqui de hoje, tá? Vamos acumular todos os exercícios e você me envia na sequência, tá? Eu vou só renomear aqui para classificação, para ficar tudo muito bem organizado, tá? Então a gente fica por aqui. Essa é a sua atividade de hoje e continue fazendo. Vai tirando as dúvidas, pode me mandar as questões com as dúvidas, o que é que você está precisando rever. Reveja a aula sempre, né? E depois você me manda a sua dúvida, caso for necessário. Então a gente vai ficando por aqui. Um forte abraço, até a próxima.